Boa noite, queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para nós, Igreja do Senhor, motivo de muita gratidão, de muita alegria, mesmo com um dia tão chuvoso igual hoje, de podermos estar aqui na casa do Senhor, para poder prestar culto de louvor, de adoração, ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Para isso nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 8, dos versículos 20 ao 22. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Gênesis 8, 20 ao 22, diz assim: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Bendito seja o Senhor. Porque muitas vezes o homem diz: vai faltar água. Deus manda água em abundância. O homem fala: não vai parar de chover. Deus manda o sol. Vai faltar o alimento, Deus provém o alimento. Nosso Deus, Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. E nós que cremos e confiamos nessa verdade, meus irmãos, não precisamos nos desesperar. Temos que crer e confiar. Amém? Vou convidar o nosso presbítero Ari, que esteja agradecendo a Deus por essa rica e preciosa oportunidade de podermos estar aqui louvando este Deus tão maravilhoso, que criou todas as coisas e governa todas as coisas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Bem, Jesus. O Senhor criou todas as coisas perfeitas, meu Deus. O Senhor criou o homem, ó Deus, para viver no jardim do Éden, para viver santo e feliz. Oh, meu Deus. Mas o homem preferiu desobedecer a Deus, e por isso, ó Deus, vem os abrolhos da vida. Oh, Deus. Muitas tragédias nos acontecem por causa da nossa desobediência. Oh, Senhor. É os frutos que colhemos, ó Deus, por não obedecermos a Tua palavra. É misericórdia, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor fez tudo perfeito. É verdade. Ele criou o céu e a terra deu os seus frutos, e os seus frutos deu a sua semente, para que prosseguíssemos colhendo dos próprios frutos É verdade. daquelas sementes. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia, Senhor. Pela chuva que cai, que é bênçãos de Deus, porque sem a chuva não haveria semente É verdade, e nem Senhor. frutos. Oh, bendito seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos e vivemos num país, um país abençoado por Deus, uma terra que em tudo que se plantar dá. Louvado seja o Senhor. Muitas pessoas às vezes não colhem porque não plantam. Jesus. Esta aplicação colhe-se à igreja, cabe-se à igreja, porque a igreja não cresce, porque não plantamos, Oh, porque Deus. não trabalhamos. Misericórdia, Deus. Tudo tem que se plantar para poder dar. É verdade, Senhor. Você planta um grão de milho, aquele grão de milho dá um pé de milho, dá 3 espigas de milhos, e dão mais de 500 grãos de milho. É verdade, Senhor. Mas se você não plantar, não vai colher. Poderosa. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, faça com que nós reconhecemos as dádivas, bênçãos de Deus. Oh,
Senhor. nas nossas vidas. Amém, Jesus. Tira de nós tudo o que nos inflige. Tira de nós toda a preguiça, todo o desânimo. Ó Deus. E coloca em Fortalece. nós, ó Deus, um coração agradecido ao Senhor. Sim, Jesus. E um coração, ó Deus, que esteja pronto, ó Deus, para fazer a vontade do Senhor. Amém, Jesus. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, preguiçosos, e continuaremos sendo. Mas o Senhor pode mudar isso em nós. O que nós queremos, ó Deus, estarmos na Tua presença e pedir ao Senhor que esteja nos usando conforme o Teu querer santo. Amém, Senhor Jesus. O Senhor diz na Tua palavra, peça que eu lhe dou É verdade, Senhor. sabedoria e tudo mais. Sim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos assim e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Convido aos amados irmãos a abrir as suas Bíblias em Tito. Tito no capítulo 2, os versículos de 11 ao 14. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Tito 2, 11 ao 14. Em uma só voz. Tito 2, os versículos de 11 ao 14. Amém? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, toda a igreja, em uma só voz, educando-nos para que, negadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O 14, novamente. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Louvado seja o Senhor. A igreja pode assentar-se e com muito entusiasmo, com muita alegria, vamos entoar o hino de número 79. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Não méritos nossos, mas méritos de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Passando para o nosso momento de confissão de pecados, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías.
Isaías, no capítulo 1, os versículos 16 ao 18. Isaías, capítulo 1, versículos 16 ao 18. Convido a igreja novamente a se colocar de pé. Faremos a leitura em uma só voz de Isaías, capítulo 1, os versículos 16 ao 18, em uma só voz. Leiamos. Louvai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O 18, de novo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A igreja pode assentar-se. Talvez, meu irmão, você está se perguntando, não tem mais solução para a minha vida, não tem mais condição. Talvez você está num lamaçal de pecados, e nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas a palavra do Senhor diz que se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não pense que não existe condição mais, mas se proste, porque, na verdade, nenhum de nós somos dignos e merecedores de nada, porque todos nós somos falhos, somos pecadores, somos injustos, mas por meio de Jesus Cristo é que nós alcançamos perdão pelos nossos pecados. Neste momento, vamos curvar as nossas cabeças. Por alguns instantes, estaremos confessando os nossos pecados. E após alguns instantes de oração, vou pedir ao nosso irmão diácono Estevão, que esteja quebrando o silêncio, orando assim, pedindo perdão pelas nossas falhas. Oremos. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite o Senhor possa receber, Deus, os nossos louvores, as nossas adorações. Oh, bendito Deus. Que o Senhor, meu Deus, receba esse culto, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa perdoar, meu Pai, os nossos pecados. O Senhor conhece cada vida que está aqui presente aqui nessa noite. O Senhor conhece cada coração. Por isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Visite, ó Pai. tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai, pois nós somos falhos e pecadores, meu Pai. É verdade, Senhor. Deus, afasta tudo aquilo, meu Pai, que vem afastar da tua santa presença, meu Pai. Oh, Senhor Jesus. Seja, Pai, o pecado de palavras, de Oh, meu desejos, Deus, tenha tudo aquilo que não misericórdia. agrada a Ti, meu Nos Senhor. ajude, ó Pai.
Pai, se no momento nós formos pecar contra Ti, meu Deus, que o Teu Santo Espírito toque em nós, meu Pai, para que cada um de nós possa se arrepender dos nossos pecados, dos seus pecados, e confessar o Senhor, meu Deus. Somente o Senhor, meu Deus, possa nos perdoar, meu Pai. No nome santo de Jesus. Meu Deus, meu Pai, esteja conosco aqui nessa noite, meu Pai. Que o Senhor seja o centro, meu Pai, da nossa vida, meu Pai. Sim, Jesus. Nos fortalece, meu Deus, cada dia mais em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Que o Senhor, meu Deus, esteja conosco, meu Pai. Receba, meu Pai, todas as adorações aqui nessa noite, que tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Aleluia, Senhor. Meu Deus, meu Pai, é por isso que nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos ainda, estamos entoando o hino de número 179, louvor ao Deus, hino 179. Enquanto estivermos entoando este hino, os irmãos estão com oportunidade para estar trazendo seus dízimos e as ofertas. Irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto, decidimos. Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos ele já nos concedeu. Seja forte o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Em alto vamos nós cantar, a terra e céu deverão nos ajudar. Em aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua nos ajudou. Irmão Diácono Wilson está com a oportunidade, está orando, agradecendo os dízimos e as ofertas. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui depositados, Pai. Pedimos, ó Pai, que esse dinheiro possa ser bem aproveitado, bem usado para a tua obra, Amém, Jesus. para poder espalhar o evangelho sobre a terra, Senhor. Aleluia, Senhor. Agradecemos por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós passarmos para a equipe de louvor, vou convidar o nosso irmão presbítero José Eupídio que estivesse fazendo a oração,
favor da família da nossa irmã Raquel, que se encontra enlutada, viu, Senhor Pídio? Pela perca de uma tia, não é isso? Esteja confortando ali todos os familiares, dando força. É porque é só o Espírito Santo do nosso Senhor que pode, neste momento, realmente trazer conforto, uma paz. Que o irmão esteja orando em favor dessa família. Santo e eterno Deus, neste momento, ó Pai Celestial, nós nos encontramos, ó Pai, na Tua presença, ó Deus bendito, para te suplicar, ó Deus, que o Senhor tenha, ó Pai Santo, misericórdia, ó Pai Santo, dessa família da nossa irmã Raquel. Nós não conhecemos, ó Deus, mas o Senhor conhece. É verdade. E o Senhor pode, ó Pai Santo, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, estar consolando toda a família. Meu Pai. E dando também para ele, ó Deus, o conforto que é tão necessário nesse momento tão difícil. É verdade. Continua, Deus, abençoando ricamente, para que eles possam também, ó Deus, reconhecer que nós, em tudo, ó Deus, somos dependentes do Senhor. Até na hora, ó Deus, da nossa partida, nós dependemos do Senhor para aqueles que ficam, ó Pai. Amém. Tem misericórdia, Pai Santo, desta família. É o que nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Que a família sinta-se abraçada por toda essa igreja, viu, minha irmã? Deus conforte o coração de todos. Apocalipse 5, versículo 12, apenas o versículo 12, diz assim: E proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e o louvor e glória, e honra e glória e louvor. Neste momento, a equipe de louvor está com a oportunidade, está nos conduzindo com os cânticos espirituais. Boa noite, irmãos. Até eu no banco ali pensando, e sobre essa questão de perder um ente querido, eu às vezes, eu me lembro de há 3 anos atrás, quando eu perdi minha mãe, e desde o momento, é lógico que eu fiquei muito triste dentro de mim. Assim, a tristeza bateu, mas ao mesmo tempo, essa tristeza deu lugar para a alegria em saber que a minha mãe tinha Cristo e que metade de mim estava triste porque eu tinha perdido a minha mãe, a outra metade estava alegre porque eu sabia que ela estava com Cristo. E creio eu que esse também seja o mesmo desejo e a mesma forma de enxergar da família da Raquel, né, pelo fato dela também ter conhecido a Cristo, né, e nós cristãos, eu me lembro de um tempo depois que o pastor estava pregando aqui na igreja e ele falando sobre a morte, e eu me lembro bem que ele falou assim, que nós cristãos, nós não tememos a morte, porque a morte nada mais é do que uma ponte que nos leva para a eternidade com Cristo. Então nós cremos nisso. Ela partiu e foi para a glória. E nós estamos aqui ainda aguardando a nossa ida para junto dele. E é esse Deus que é responsável tanto pelo nosso nascer quanto o nosso morrer. É a esse Deus que nós devemos toda honra, todo louvor, a toda glória.
nossos olhos para os montes, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o mesmo Deus que nós sabemos que quando o sol se pôr e a noite chegar, nós sabemos que é Ele que nos guia, que é Ele que nos leva pelo caminho dele. As dificuldades vêm, as tristezas vêm, mas é o mesmo Deus que está neste momento aqui, observando tudo o que está acontecendo, que sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, e a quem nós devemos todo louvor, toda honra e toda glória. E me faz andar.
Problemas técnicos, mas já estão resolvidos, graças a Deus.
Teu
10, versículo 14. Marcos 10, versículo 14. Diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Neste momento, convidar a nossa irmã Rosângela, dona Rosângela, que esteja orando a Deus, que as crianças irão ter o momento do culto infantil. Lembrando que as crianças até a idade de 8 anos, a nossa irmã Rosângela vai estar orando, pedindo a Deus pela vida dessas crianças, pela vida dos seus professores. Também que Deus esteja nos abençoando. Aqui queremos também ouvir a mensagem do Senhor. Oremos. Aleluia, Senhor. Graças te damos, meu Deus, por esta reunião. Muito obrigado, Ó Deus, Jesus. agora, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha tomar, meu Deus, cada uma dessas vidas, Pai. Ó, Jesus. Essas criancinhas que irão aprender mais de Ti neste Amém, momento. Jesus. Abençoa, Senhor, as professoras. Meu Deus, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Dê a elas, ó Pai, a palavra que vá de encontro, meu Deus, Aleluia, às necessidades de cada criança. Que elas meu venham Pai. ter entendimento da Tua palavra. Amém, Que elas Senhor. venham crescer, meu Deus, na presença do Senhor. Aleluia, Em estatura e em sabedoria. Amém, Meu Deus, em nome de Jesus. Ó, Deus. Abençoa também a palavra, meu Deus, que vai ser ministrada aos nossos corações. Deus, prepara, Meu Deus, Pai. fala, Senhor, através do Teu servo. Aleluia. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Amém, Eu te Jesus. louvo, meu Deus, por esta noite. Te dou graças, meu Deus, por esta oportunidade Aleluia, de estar, meu Deus, aqui na Tua casa Bendito para seja o ouvir Senhor, mais Pai. de Ti, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Muito obrigado. Ó Deus, Jesus. abençoa também aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe, meu Deus. O Senhor conhece cada coração. Ó, Deus. Meu Deus, obrigada pelas professoras. Amém, Meu obrigada Jesus. por cada criancinha, Pai, que o Senhor trouxe para a Tua casa neste Muitíssimo momento. obrigado, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo por tudo. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Neste momento, o pastor está com oportunidade para trazer o recado, a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. Boa noite, queridos irmãos. Vou puxar aqui. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet nessa noite, nos acompanhando, os queridos irmãos que estão aqui na igreja, mesmo diante dessa chuva. Mas graças a Deus o Senhor os trouxe com segurança. Romanos capítulo 8, vamos ler o verso 18 e 19, depois os versos 26 a 30. Romanos 8, 18 e 19, depois os de 26 a 30. A palavra do Senhor diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
e aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso na tua casa. Esse tempo, ó Deus, de adoração, de exaltação, de glorificação ao teu santo nome, a tua majestade, a tua santidade. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, que se deu no nosso lugar, nos justificou e nos salvou. Oramos a Ti nessa noite, Senhor, pedindo Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Pai, olha para nós, Deus, como necessitados de sermos alimentados por Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, sairmos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos e esperançosos por Tua palavra. Oramos, ó Deus, como João Batista, que disse que eu diminua para que ele cresça. Eu oro da mesma forma, Senhor, que eu diminua para que o Senhor Jesus cresça mais no nosso meio. Oramos também, ó Deus, pelos irmãos da internet, por aqueles que nos ouvem, por aqueles que nos assistem, por aqueles que estão aqui no templo, que estão acompanhando esse trabalho. Ó Deus, que o Senhor possa estar recebendo cada ato aqui, ó Deus, que foi executado para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, uma das grandes características, ou uma das principais características do primeiro século e do segundo século da era cristã, era a perseguição à igreja. Assim que a igreja, meus queridos, começou a tomar corpo em Jerusalém, começou a se espalhar, os imperadores romanos levantaram uma perseguição à igreja cruel. Duro era, meus irmãos, naqueles dias, se dizer cristão ou confessar Jesus Cristo como Senhor. Duro era, meus irmãos, para famílias naquele tempo, ver os seus bens serem tomados pelos imperadores, suas casas, suas coisas serem tiradas de dentro das casas, maridos serem presos, esposas serem presos, filhos serem jogados nas prisões simplesmente porque confessavam o Senhor Jesus como Salvador. Século I, meus irmãos, até o século IV, foi um tempo de grande sofrimento para a igreja. Os historiadores vão relatar fatos terríveis ocasionados com cristãos que são parecidos comigo e com você nessa noite, que não tem diferença nenhuma, que confessam Jesus como Salvador, como você confessa nessa noite, que falavam de Jesus como você fala, que oram a Jesus como você ora. Simplesmente, meus irmãos, eles não tinham a liberdade que nós temos nos dias de hoje. Mas é interessante que o sofrimento que eles tinham no passado, que era uma perseguição do Estado, e que causava muito sofrimento daquelas pessoas, seja diferente para nós nessa noite, porque o sofrimento que nós temos nos nossos dias não está relacionado à perseguição do Estado, por enquanto. Mas sofrimentos e lutas e dificuldades nós também temos. Carregamos as mesmas dificuldades, ou seja, uma cruz para carregar, cada um de nós aqui temos que carregar. Os historiadores contam, meus irmãos, que os crentes que eram perseguidos naquela época, eles tinham que se esconder no que eles chamavam das catacumbas. As catacumbas de Roma. Muitos dos irmãos, nossos irmãos, se escondiam nessas catacumbas e faziam seus cultos nesses lugares sombrios, nos esgotos de Roma. E diz os historiadores que muitos deles, quando se encontravam, meus irmãos, era uma alegria muito grande. Porque quando eles se encontravam, eles diziam assim: puxa, você está vivo, você não morreu, o imperador não te capturou. O outro dizia: puxa, você está vivo, você foi solto depois daquele tempo na prisão, depois de você ter apanhado tanto, você está vivo. E diz que uma alegria, meus irmãos, emergia daquele encontro, daquele culto, daquela solenidade no esgoto, debaixo da cidade de Roma. E ali, meus irmãos, eles choravam e se alegravam, mesmo debaixo de muito sofrimento, mesmo debaixo de muita perseguição. E aqui, meus irmãos, está uma carta que
o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma. Uma igreja que está vivendo exatamente esse tempo que eu estou contando para os irmãos. Tempo de perseguição, tempo de sofrimento, tempo, meus irmãos, de angústia, tempos de luta. Mas aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos trazer algumas orientações, vai nos trazer algumas palavras, que vai nos moldar nessa noite, principalmente para você que está passando por um tempo de sofrimento, de luta, de angústia. Porque a igreja nesse mundo, meus irmãos, vai passar por sofrimento mesmo. A igreja vai passar realmente por perseguição. A igreja vai passar, meus irmãos, por funis. Há pessoas, meus irmãos, na igreja que não sabem o que é um dia de paz. Há muitos cristãos aí, meus irmãos, que não sabem o que é um dia de alegria. Nos nossos dias. Pessoas que estão sofrendo nesse momento e que confessam Jesus como Salvador. Conta a história, meus irmãos, no começo do século XX, começo da Segunda Guerra Mundial, o nazismo estava prendendo os crentes na Alemanha. Prendendo os crentes e alguns matando. E eles prenderam um dos que eles consideraram ali, eles chamaram de o cabeça do movimento contra o nazismo, que foi o nosso irmão em Cristo, Dietrich Bonhoeffer. Prendeu Dietrich Bonhoeffer, colocou numa cadeia. E a igreja começou a orar por esse homem, meus irmãos. Esse homem que estava dentro de uma prisão, começou a escrever cartas para a igreja, dando forças para a igreja, dizendo: igreja, eu estou sofrendo aqui, eu estou na prisão, mas não pare de confiar no Senhor, não perca a esperança no Senhor Jesus, esse sofrimento vai passar, esse tempo vai passar. E realmente, meus irmãos, a Segunda Guerra passou, o tempo do nazismo passou, a igreja deixou de ser perseguida na Alemanha, assim como ela foi perseguida na França, meus queridos, no século XVIII, e lá prenderam também um irmão nosso, meus queridos, um huguenote, um calvinista, chamado Guido Debré. Guido Debré foi preso, colocado numa masmorra, meus queridos, num lugar sombrio, numa prisão escura, onde havia lodo, havia rato, não se lavava as prisões naquela época, meus irmãos. Jogavam as pessoas lá com o resto de coisas de outro prisioneiro. E Debré, um crente igual eu e você, estava sofrendo também. Estava passando por sofrimento naquele tempo. E escreveu uma carta para a sua igreja. A carta de encorajamento dizendo: igreja, não desanima, igreja. Mesmo eu preso aqui, igreja, mesmo eu sofrendo, mas continua firme no Senhor, continua crendo no Senhor. Sempre esses irmãos davam uma mensagem de esperança para o que estava sofrendo. Sempre aqueles que estavam sofrendo não se deixavam abater pelo sofrimento, mas arrancavam forças, meus irmãos, de dentro deles. Por causa do Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo nos dá força no sofrimento, na angústia, para ajudar até outros que estão sofrendo. E que do Debré fez isso, mandou esperança, palavras de esperança para quem estava sofrendo. Dietrich Bonhoeffer foi assim. Jesus foi assim. E Paulo está sendo assim nessa carta, meus irmãos. Paulo está vendo o sofrimento da igreja de Roma. E aqui ele vai trazer algumas palavras de esperança para essa igreja que está sofrendo. Ah, meu irmão, talvez seja o seu caso nessa noite. Talvez seja o momento que você está vivendo nessa noite. Sofrimento é o seu caso, sofrimento é o seu estado. Mas o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, tem uma palavra de esperança para você. E ele começa, meus queridos, nos versos do verso 18 e 19 do capítulo 8. Quando o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim, veja, Paulo está mandando palavras de esperança para a igreja de Roma. Aí Paulo vai dizer: ó, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava levando palavras de esperança para a igreja de Roma. Paulo era sofredor também, irmãos. Paulo foi preso, Paulo foi castigado, Paulo era humilhado, Paulo foi perseguido. Paulo, meus irmãos, passou por situações que muitos ali da igreja de Roma ainda não tinham passado. Aí Paulo está dizendo, mas para mim, eu que estou sofrendo também tenho por certo que esse sofrimento não pode, não deve, jamais vai se comparar com o que está nos esperando. Essa é a palavra de esperança do apóstolo Paulo para a igreja, e essa é a palavra de esperança para você nessa noite que está sofrendo. Meu irmão, esse sofrimento, meu irmão, mais dolorido que seja, mais pesado que seja, aquele que te machuca muito, não pode, não deve, jamais vai se comparar com a glória que está te esperando. Meu irmão, que isso seja um alento para você nessa noite. Que isso seja um conforto para você nessa noite, saber que o que o Senhor tem guardado para você, meu irmão, é tão grande, é tão sublime, é tão maior, é tão espetacular, que o maior sofrimento que existir nessa terra não pode se comparar com o que o Senhor tem para mim e para você. Por isso, Paulo vai escrever essa carta, meus queridos, colocando ele como sendo um exemplo. Igreja de Roma, eu acredito que esse sofrimento não pode ser comparado com a glória que há por vir. Palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Porque se não tiver palavra de esperança, meus queridos, em tempos difíceis, nós não aguentamos caminhar. Nós não damos um passo para frente. Sabe-se lá, meus irmãos, o que muitas pessoas estão passando nesse momento, devido às chuvas que nós estamos tendo. Sabe-se lá, meus irmãos, que famílias estão vivendo nesse momento. Por causa da chuva, que não é culpa do Senhor, é bênção do Senhor. Mas tem gente sofrendo, meus irmãos. Tem gente padecendo. Tem gente questionando Deus. Tem gente dizendo onde Deus estava que deixou acontecer isso. Enquanto as pessoas estão questionando onde é que está Deus para lhes dar saída, Paulo está falando aqui para a sua igreja. Ei, meu sofrimento há esperança. Em meio à luta, há esperança, há uma saída, há um conforto. Para mim, para você. Meus irmãos. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 26. Ele diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Ele está olhando para o verso 18 e 19, quando o verso 18 e 19 fala do sofrimento. Em meio ao sofrimento, Paulo vai falar da esperança. Só que quem nos dá a garantia de sentirmos esperança é o Espírito Santo. Quem nos dá força para ter esperança é o Espírito Santo. Que nos assiste aonde? Nas nossas fraquezas. Para o Senhor, meus irmãos, quando nós às vezes caímos em situações difíceis e questionamos Ele, para o Senhor isso é um tempo de fraqueza. Porque nós, meus irmãos, somos pecadores. Nós, meus irmãos, estamos colocados em uma situação em que nós vamos questionar Deus mesmo. Mas por que, Senhor? Por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Tempo de fraqueza. Às vezes vamos orar ao Senhor e às vezes oramos colocando Deus contra a parede. O Senhor não viu não, Senhor? O Senhor não se importa? O Senhor não está interessado ou não está olhando para a minha vida, não? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Oramos, meus irmãos, como se Deus devesse algum favor para nós. Aí o Espírito Santo, Paulo está dizendo,
nos assiste nesse momento, no momento das nossas fraquezas, no momento em que nós podemos, às vezes, até questionar Deus com coisas que não agradam ao Senhor. O Espírito Santo vem, e segundo Paulo, ele diz assim: porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar, e diante do sofrimento, nós podemos, meus irmãos, lançar palavras que vão de encontro, meus queridos, à santidade do Senhor. Acontece isso. Quando nós pedimos coisas, muitas vezes, e não sabemos se é da vontade do Senhor. E às vezes exigimos de Deus. Que dia que o Senhor vai dar, Senhor? Estou esperando. Não sabemos como convém orar. Nos portamos como meninos, diante do sofrimento, querendo nos livrar do sofrimento imediatamente. Às vezes pirraçamos como crianças. Tira, Senhor, esse peso das minhas costas. Me livra desse peso, Senhor, agora. E o Senhor lá no céu, meus queridos, sabendo exatamente qual é o nosso destino, qual é o nosso propósito. E o Espírito Santo em nós também, conhecendo os pensamentos de Deus, vai e intercede por nós. Ele intercede por nós, meus queridos, porque nós não sabemos o que devemos pedir realmente. Nós sabemos, meus irmãos, as coisas desse mundo, nós entendemos as coisas desse mundo, mas as coisas de Deus nós não entendemos. As coisas de Deus para as nossas vidas são coisas, meus irmãos, misteriosas. E às vezes suportar a vontade de Deus nas nossas vidas não é fácil. Carregar o fardo que o Senhor determinou que cada um de nós temos que carregar não é fácil. Vivemos a vida que nós vivemos muitas vezes e que gostaríamos e desejaríamos às vezes ter a vida de outra pessoa, porque vemos que a nossa é uma vida muito pesada, dura. Sabemos que não é fácil ter a nossa vida. Mas o Espírito Santo intercede. Intercede por nós. Na certeza, meus irmãos, de que na hora que ele intercede, com gemidos inexprimíveis, o Senhor ouve nossas orações. Porque o Espírito Santo conserta aquilo que não sabemos pedir. Ah, meus irmãos, eu imagino o sofrimento dessa igreja aqui, no século I. Talvez filhos perdendo os pais nas arenas. Talvez esposa perdendo os maridos nas prisões, diante de torturas. Como foi a história de Policarpo de Esmirna, meus queridos. Policarpo, bispo de Esmirna, da igreja de Esmirna, foi levado preso, foi morto, queimado na arena, com uma multidão assistindo à morte de Policarpo. E Policarpo, meus queridos, na hora da morte, orando ao Senhor e glorificando a Deus pela oportunidade de sofrer pelo Evangelho. Quantos ali não viram a morte de Policarpo, meus queridos, e sentiram o peso e a dureza que é servir ao Senhor? Peso que é estar na presença do Senhor, fazer a obra do Senhor. Mas é o Espírito Santo que está por trás das nossas orações inequívocas, errôneas, às vezes até imaturas. É o Espírito Santo que conserta as nossas orações e diz: Pai, ele não sabe o que está pedindo, Senhor. Pai, ela não sabe o que está pedindo, Senhor. O Senhor já tem o que vai dar para ele, o que é certo para ele. O Senhor já tem o que é certo para ela. E às vezes, meus irmãos, o que o Senhor tem, o que é certo para mim, o que é certo para você, não é certo para nós. Às vezes é uma roupa que não se ajusta a nós, é uma situação que não nos acomoda, ou seja, nos incomoda. É aceitar viver uma vida que nós não gostaríamos de viver, ou passarmos por momentos que não gostaríamos de passar. Mas o Espírito Santo então intercede por nós, e ele vem e nos conforta, e ele vem e nos ajusta àquele momento, ele vem e nos adapta àquela situação, dizendo: é isso que o Senhor tem para você, servo. É isso que o Senhor tem para você, serva. Vejo aqui, meus irmãos, a Kelly contando a história do falecimento da sua mãe. Eu estive lá. Eu acompanhei.
Eu tenho certeza que naquele momento da transição entre o Senhor levar a mãe da Kelly e ela ainda viva, eu creio que era uma situação que a Kelly dizia: eu não me adapto a essa roupa, Senhor. Eu não consigo me ajustar à situação de viver sem minha mãe. Que vai ser de mim, Senhor, viver sem a minha mãe? Mas o Senhor lá na eternidade nos dá o Espírito Santo que nos conforta, dizendo: fica tranquila, minha filha. Ela vai estar comigo. Esse momento é difícil para você, você não suporta, mas eu vou mandar meu Espírito Santo ajustar esse contexto na sua vida. E agora, meus irmãos, eu tenho certeza, mesmo sendo duro para Kelly falar da mãe que faleceu, mas o Espírito Santo já adaptou ela dessa situação. Assim é qualquer área da nossa vida, meus queridos, que seria de nós, sem o Espírito Santo nos adaptando às situações que nós, sem o Espírito Santo, não suportaríamos. Meus irmãos, tem coisas que são inexplicáveis no mundo cristão. Tem coisas que não têm lógica. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a lógica vem. Vemos que situações que outras pessoas não suportariam passar e que crentes passam, é porque Deus está por trás com o seu Santo Espírito. Por isso que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim: e ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele enxugará dos olhos toda lágrima da igreja que está caminhando nesse mundo, debaixo de sofrimento, de luta, de tensão. O Senhor Jesus sabe que não é fácil. Por isso, meus queridos, simbolicamente o texto diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima, meus irmãos. Eu espero que você tenha, meu querido, guardado lágrimas para o Senhor enxugar naquele grande dia. Tenha confiado ao Senhor a sua vida, mesmo diante dos sofrimentos. Eu estou sofrendo, mas lá naquele dia o Senhor vai enxugar a minha lágrima. Naquele dia o Senhor vai confortar meu coração. Naquele dia tudo vai passar. Não haverá luto, não haverá morte, não haverá mais nada. Eu estarei para sempre com o Senhor Jesus, sendo confortado e guardado. Ah, meu irmão, João sentiu essa sensação maravilhosa de estar no colo do Senhor Jesus, sendo confortado, meus queridos. João, que depois, meus queridos, foi levado para a ilha de Pátimos, que depois, meus irmãos, foi perseguido, que depois sofreu muito, mas antes disso teve o Senhor Jesus, talvez acariciando ali a cabeça de João, talvez enxugando as lágrimas de João, talvez confortando, meus irmãos, o coração de João. Oh, meu irmão, tenha certeza que na hora do sofrimento, na hora de angústia, o Senhor Jesus está de braços abertos, dizendo: deita aqui no meu colo. Deita aqui no meu colo. Deixa eu enxugar essa lágrima. Deixa eu confortar esse coração. Meu irmão, o Espírito sabe o que o Senhor quer da nossa vida. Ele é o secretário, ele é o paracleto. Ele faz a vontade de Deus, ele está sujeito à vontade de Deus. Ele sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. O desígnio do Senhor tem prevalecido na minha e na sua vida. Ai, meu Deus, meus irmãos. O desígnio do Senhor tem prevalecido na minha e na sua vida. Eu quero ver quem pode escapar dos propósitos de Deus. Não escapa. Eu estou vivendo exatamente aquilo que foi escrito sobre minha vida antes da fundação do mundo. Você está vivendo exatamente aquilo que foi escrito para você viver antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui, meus queridos, nessa noite, nesse culto aqui. Ele foi todo escrito, todo determinado. Seria com chuva, seria no dia 9 de janeiro, com essa quantidade de pessoas. Seriam essas pessoas que viriam aqui nessa noite. O texto pregado seria esse. Quem estaria pregando
sofrendo seria eu. Era você que está aí essa noite ouvindo. E o que você passou hoje, você teria que passar para ouvir o que você está ouvindo hoje. Foi tudo detalhadamente calculado por Deus para confortar o seu coração sofredor. Ai, eu glorifico ao Senhor por isso, meus irmãos. Que o Senhor nos persegue, meus irmãos, com os braços de conforto, meus irmãos. Como um pastor que quer cuidar da ovelha e quer dar, meus irmãos, trazer paz para a ovelha, trazer tranquilidade. Como eu fico feliz de saber que o meu Senhor é assim. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ah, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercedendo por mim e por você, segundo a vontade de Deus. Ele conhece a vontade de Deus. O Espírito sabe o que Deus quer. Porque eles estavam juntos na fundação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ali está a Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali está a Trindade. Por isso que nós não podemos crer na unicidade, ou sermos unicistas, ou nestorianistas. Nós temos que ser trinitarianos. A igreja presbiteriana é trinitariana, porque crê que antes do mundo existir, todas as coisas existirem, houve uma reunião entre a Trindade, planejando tudo o que ia acontecer. E cada uma das pessoas da Trindade com uma função específica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Criador. O Filho Redentor. E o Espírito Santo Consolador. E aí quando Jesus sobe para a eternidade, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz para os discípulos: fique aí, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo vai descer, e eu tenho que subir. Se eu não subir, ele não desce. Jesus sobe, porque já tinha cumprido tudo. O ato redentivo tinha sido cumprido. Agora Jesus envia a igreja. Nesse mundo pecador, nesse mundo cheio de turbulência, de dificuldade, uma igreja que ia sofrer, que ia ser perseguida, ia passar tempos difíceis. Aí Jesus sobe e manda o Paracleto e diz: vai lá, confortar meu povo, dar forças ao meu povo, sustentar meu povo, sustentar minhas ovelhas, para que elas aguentem o tempo em que elas estiverem nesse mundo. É por isso que você está aqui firme e forte nessa noite. O Espírito Santo te sustentou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E tem sustentado você para estar aqui hoje. E vai sustentar você amanhã, depois da manhã. E enquanto você estiver, meu querido, na presença de Deus, não vai faltar Espírito Santo te confortando nas horas mais difíceis. Não vai faltar Espírito Santo te sustentando, te abençoando. Aí, meus irmãos, versículo 28 diz: sabemos. E é isso aqui que é o interessante de Paulo. Porque Paulo vai dizer: sabemos, colocando a igreja toda de Roma na conversa. Ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo coloca toda a igreja num contexto muito interessante. Quando ele diz assim: sabemos. Talvez alguém em Roma podia dizer, se inscrevendo de volta para Paulo e dizendo: Paulo, eu não sabia. Eu não sabia que ia perder meu filho. Eu não sabia que ia perder minha mãe. Eu não sabia que ia perder meu pai. E naquela época as pessoas estavam sendo mortas, meus irmãos, só por falar o nome de Jesus. E muitos outros sofrimentos que vieram na igreja, que eles podiam dizer: Paulo, eu não sabia. Mas Paulo está dizendo aqui, meus queridos, algo muito mais profundo. Paulo está dizendo que o nosso caminhar aqui nesse mundo tem uma razão. Tem uma razão. E Deus fez com que todas as coisas que nós nos deparássemos nessa caminhada aqui nesse mundo, nos ajudasse a crescer na presença dEle.
É por isso que quando o sofrimento vem na vida do cristão, não é para derrubá-lo, é para fortalecê-lo. E quando você está sofrendo, esse sofrimento não é para tirar você da presença de Deus, é para colocar você ainda mais firme na presença de Deus. Pois o sofrimento para as pessoas aí fora pode significar suicídio, pode significar ir para a bebida, para a droga. Talvez o sofrimento aí fora significa divórcio, significa um monte de coisas, mas para a igreja não. Sofrimento significa firme ainda mais com Jesus. É você? É você, meu irmão? Firme ainda mais com o Senhor Jesus, porque todas as coisas que estão acontecendo com você cooperam para o seu bem. O que será que está acontecendo com você hoje? O que você trouxe nessa noite de fato, de histórico, de currículo na sua vida? Entrou aqui na igreja como, hein? Só Deus sabe como é que você está aqui. Só Deus sabe como é que está o seu coração. O que você tem vivido. Mas Ele está dizendo nessa noite por meio do apóstolo Paulo, isso que está acontecendo com você é para o seu aperfeiçoamento, é para o seu bem. E aí Paulo finaliza, meus irmãos, dizendo, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo declara para a igreja que o chamado daquele povo, que o histórico deles de sofrimento é algo predeterminado por Deus. Deus os tinha chamado. Nós sabemos muito bem disso, meus queridos. Como igreja reformada, igreja calvinista, cremos na eleição. Cremos que a eleição não é no ato histórico, a eleição é eterna, é antes da fundação do mundo. Cremos que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos executando na criação a sua vontade. Não foi escolha nossa, foi escolha dele. Então nos deparamos na nossa caminhada com dificuldades, porque foi por ele colocado, por Deus. Nos deparamos na nossa caminhada por lutas, porque foi pelo Senhor colocado. Mas o Senhor vai dizer por meio de Paulo, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí depois o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, ninguém me aborreça, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo, meus irmãos, está dizendo aqui, ele nos predestinou para levarmos, para sermos a imagem do Senhor Jesus. Sofrimento é uma das prerrogativas de ser cristão, porque Jesus sofreu. Perseguição é uma das prerrogativas de Jesus, porque Jesus foi perseguido. Lutas, barreiras, dificuldades vamos ter, porque Jesus também teve. Paulo está dizendo aqui, quanto mais você sofre, quanto mais é perseguido, quanto mais dificuldade, mais você se parece com Cristo, porque Cristo sofreu isso tudo. Então não é motivo, meus irmãos, de nos angustiarmos ou reclamarmos de Deus ou murmurarmos por causa do sofrimento. Paulo está nos dando aqui motivos de glorificarmos a Deus, porque quanto mais sofrimento, mais parecidos com Cristo estamos. É como se Paulo dissesse assim, quanto mais você sofre, mais igual a Jesus você fica. Paulo está tirando aqui qualquer motivo de você reclamar do sofrimento. Paulo está dando aqui motivo para você glorificar o Senhor por causa dos sofrimentos. A igreja que é perseguida e que sofre, ela está carregando, ou ela está parecida cada vez mais com o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, que verdade maravilhosa. Que verdade sublime. Saber que o sofrimento está nos fazendo mais parecidos com o Senhor Jesus. É a igreja do diamante. É você nessa noite. Não se angustie. Não murmure.
Glorifique ao Senhor, porque o seu sofrimento foi predeterminado pelo Senhor para te tornar parecido com Jesus. Que bênção, meus irmãos. E ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Paulo está dizendo assim: esses que estão sofrendo, sendo perseguidos, que por causa do sofrimento parecem-se com Cristo, esses aí já são parte do reino de Deus por toda a eternidade. Esses aí são os eleitos. Esses aí são o que eu escolhi lá na fundação do mundo. Ou seja, uma das marcas de que você é eleito, de que você é salvo, é as marcas de Cristo em você. Ah, meus irmãos. Eu não sei você, meus irmãos, mas saber disso para mim é maravilhoso. É maravilhoso para mim saber que o sofrimento que nós temos, meus irmãos, é porque nós somos eleitos. É a característica de quem é eleito, de quem vai para a eternidade. Por isso, nessa noite, se você está sofrendo, passando luta, dificuldade, não fica dizendo assim: Senhor, tira essa luta porque eu não mereço. Senhor, me livra desse sofrimento porque eu não mereço. Senhor, por que eu passei por isso? Por que eu passei por essa situação? Qual que é a finalidade disso? A finalidade disso é você parecer mais com Cristo e identificar que você é um eleito. Olha os eleitos aqui do Senhor. Eu poderia dizer assim: levanta a mão aqui quem está sofrendo. Eu sei que todo mundo aqui levantaria a mão, mas também eu entenderia que você é um eleito. Está aqui nessa noite, então, os eleitos do Senhor, porque sofrem por causa de Cristo, por causa de Jesus. E para concluir, meus irmãos, o apóstolo Paulo, como eu falei para os irmãos, vai encorajar essa igreja perseguida. Como alguns irmãos fizeram no passado, encorajando, alguns irmãos estavam sofrendo, Paulo vai encorajar a igreja de Roma que também estava sofrendo. Em meio às adversidades, em meio a gemidos, em meio às fraquezas dessa igreja, o apóstolo Paulo traz uma palavra de conforto e de alegria para essa igreja. Que nós devemos, meus irmãos, não desesperar, que nós devemos, meus irmãos, não desanimar, não questionar, não murmurar, por que a igreja sofre. Mas em meio a isso, meus queridos, entender que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos colocou no seu propósito, na sua vontade, para que passemos por esses momentos difíceis, para glorificar o nome dEle e exaltar o nome dEle. O propósito do sofrimento, meus queridos, é você parecer com Cristo, é você ser identificado com o eleito. O sofrimento na sua vida não é para a derrota, o sofrimento na sua vida é para a vitória. Para a vitória. Aí eu pergunto a você nesta noite: como é que você tem encarado as circunstâncias da vida? Essas lutas que você tem passado? Essas dificuldades? Como é que você tem lidado com os momentos difíceis da vida? Tem glorificado ao Senhor? Tem entendido os propósitos do Senhor? Tem bendito ao Senhor em meio às lutas e o sofrimento? Tem compreendido que o Senhor tem um propósito na sua vida? E que o propósito dele vai prevalecer? Que você nessa noite, meu irmão, possa sair daqui entendendo o quão valioso é o sofrimento para a vida do crente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Essa palavra. O nosso Deus é sempre eterno. E a tua igreja te adora. Nós o adoramos. E uma das principais funções, uma das principais atribuições do Espírito Santo é mudar caráter. O nosso caráter só vai ser mudado mediante a essas lutas, a essas provações. Então, como foi pregado aqui, encare
as lutas como propósito de Deus, como vontade de Deus para nos transformar, para que cada dia nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé e com muita alegria convidar o nosso irmão Fábio, que esteja nos ajudando com o hino de número 350, Palavra da Vida. Hino de número 350 do nosso inário, porque o nosso Deus é fonte de vida, Ele é a água da vida eterna. E aquele que experimenta dessa água, Soari, nunca mais tem sede. Muito pelo contrário, é fonte a jorrar para a eternidade. E bendito seja o nosso Deus por tantas dádivas e por tantos milagres. Hino de número 350. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos viestes conceder, nos viestes conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. De nossa irmã Dona Marilda, que estivesse orando, nossa irmã Dona Helenice, que estivesse orando, e logo após o pastor estará impetrando a bênção apostólica. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Deus. É verdade, Jesus. É verdade, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja do Senhor espalhada por todo o mundo. Amém.